Tá no ar mais um episódio do nosso podcast. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Geisiane Lemes e esse é o Conexão Ágape. Aqui você vai encontrar histórias de superação, histórias sobre motivação e histórias transformadas por Deus. Então você não pode perder e hoje é um dia muito especial. Nosso episódio de hoje está aqui em trio. Nós temos aqui a Sandra Alves, que vai estar também na apresentação comigo, e a nossa convidada especial, que é a Luzinete Vilarinho. A Luzinete Vilarinho, ela é a major aposentada, vai contar um pouquinho da história dela, da trajetória dela na Polícia Militar no estado de Mato Grosso e também sobre a criação do CAIS, que é um belíssimo trabalho que foi criado por ela, que dá assistência aos policiais. Ela vai contar melhor essa história. Não vou ficar falando muito aqui não, porque é só um spoiler. Mas também como foi a conversão dela, porque hoje ela é pastora e já fez muitos trabalhos de evangelismo. Então, é muito especial. Para você saber de toda essa história, você vai ter que acompanhar até o final. Então, sejam bem-vindas aqui ao nosso podcast Conexão Ágape. É uma imensa satisfação receber vocês duas aqui, Sandra Alves e Luzinete Vilarinho. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, pessoal, Luzinete, conta pra gente então aí um pouquinho da sua história, né? A gente sabe que você deixou um legado já na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, mas começou há alguns anos atrás, né? Bem quando você tinha uns 23 anos. Como que foi que você começou esse processo, que você ingressou na carreira da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso? A minha inclusão na Polícia Militar do Mato Grosso, ela se deu, na verdade, no ano de 1985. Fevereiro de 85. Foi quando eu ingressei. Quando eu ingressei na corporação, já existia uma turma de policiais que tinham recém-formados soldados aqui mesmo em Cuiabá. Eu ingressei e fui para a formação, não aqui no estado, mas eu fui deslocada para o estado do Paraná, onde eu permaneci por lá 1 ano para fazer o curso no Cefap, que é o curso de formação de praças, dentro da Academia de Polícia do Guatupê do Paraná. E nesse período, você ainda era solteira, né? E nesse período, quais foram os principais desafios que você enfrentou? Os principais desafios, na época eu era solteira, 23 anos, e assim, não tinha muita experiência com relação, eu não tinha noção o que seria ser policial militar feminino. Estava iniciando isso aqui no Mato Grosso. Em alguns estados já existiam, tipo os estados mais evoluídos, tipo o próprio Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, já existia a polícia feminina. Mas nesse ano que eu entrei, estava sendo introduzido no estado do Mato Grosso. E foi um grande desafio, porque na verdade nós estávamos entrando em uma situação que era voltada totalmente, quase que 100% ao público masculino. Então, nós enfrentamos muitos desafios para mostrar que nós tínhamos capacidade de estarmos ali. E nesse período ele já era assim como hoje, essa questão dos exames de aptidão física, ou mudou com o tempo? Como que era naquela época? Você entrou através de concurso público? Não, na verdade, naquela época, eles faziam um tipo de uma entrevista, né? Uma entrevista, e se você se desse bem nessa entrevista, você já era aprovada para a inclusão, né? Então, não havia, assim, este concurso que há hoje, que você passa por vários tipos de provas, né? Mas a questão física, ela é muito levada a sério. Então, a gente precisa estar enganjado nesse processo da parte física, a parte emocional, psicológica. Sempre houve um olhar especial para essas áreas. E nessa época foram quantas pessoas, mulheres, faziam parte da sua turma? Na verdade, quando eu incluí, foram escolhidas 2 que já eram soldados do Mato Grosso
eu era a paisanona, não tinha noção de militarismo, e eu me sentia assim um peixe fora d'água no início, no princípio. E eu tive que, com um mês, me adaptar àquele novo mundo, o novo mundo do militarismo, em comportamento, como que seria, no geral, como que eu teria que como que eu poderia estar diante de militares superiores a mim, como que eu deveria ter esse cuidado. Então, eu tive que aprender num tempo muito curto. Com um mês, eu tive que me adaptar à questão de ordem unida, à questão da parte física e o convívio, no geral, com militares que já eram formados. Mas você já veio de uma família militar? Como que nasceu esse desejo que você olhou e falou assim, não, eu quero entrar na carreira militar? Porque quando é algo novo, né, não tinha mulheres, né, na carreira militar, na polícia militar. Então, o que te fez deslumbrar e falar assim, não, eu quero fazer parte de ser policial aqui no estado de Mato Grosso? Eu acredito que desde criança eu já tinha aptidão para a polícia, porque eu assim, já era uma policinha quando nasci. Policinha, você fala assim, rígida. Rígida, já era briguenta. cheia de briguenta, já corria atrás daquilo que eu queria. Quando eu ouvi que estava sendo criado, eu tinha terminado o meu 2º grau, tentei até prestar um vestibular na UFMT, e na época eu não consegui passar, e foi quando surgiu a ideia forte que estavam criando a polícia feminina no Mato Grosso. E de imediato eu me identifiquei com aquilo. Mas na minha família não existe militar. A única militar que tem na minha família sou eu mesma. Sério? Vocês são quantos irmãos? Na verdade, nós éramos 8, né? Os 3 irmãos já se foram. Ficamos 5 mulheres. E eu sou uma das que ficaram e sou a polícia, né? Foi uma das primeiras na profissão e na casa, né? Na casa. A entrar para essa área, né? Certeza. Que legal. E assim, durante essa trajetória, foram quantos anos no total na polícia? Porque você aposentou há cerca de 7 anos. Sim, agora contando um pouco da minha trajetória, quando eu me formei lá no estado do Paraná, foi 1 ano de formação, eu retornei para Cuiabá, para Mato Grosso. Houve um choque muito grande de cultura, porque quando eu fui me formar no estado do Paraná, nós vestimos a farda do Paraná e ficamos polícia no Paraná. E quando nós retornamos para Cuiabá, para o Mato Grosso, a situação do Mato Grosso com relação ao Paraná era gritante. Era uma situação assim totalmente inversa. A polícia daqui estava ainda bem atrás da situação da evolução da Polícia Militar do Paraná. Em termos de investimentos? Em todos os sentidos. Então, quando eu cheguei, eu me deparei com esse primeiro choque. E o segundo choque que eu me deparei foi os masculinos, que muitos aceitavam a ideia e outros não. Então, nós enfrentamos essa batalha para conseguirmos provar para a própria Polícia Militar que nós estávamos ali não para brincar de ser polícia, para realmente entrar no contexto e fazermos um serviço em conjunto. Tanto é que quando nós chegamos aqui no Mato Grosso, no início, eles não sabiam nem onde empregar a polícia feminina. Passamos por várias situações constrangedoras, difíceis, para podermos estar hoje do jeito que nos encontramos. Eu costumo até dizer para as oficiais hoje que estão aí no auge, né, da Polícia Militar, as tenentes-coronéis, os coronéis femininos, eu costumo dizer, nós abrimos a cisterna e hoje vocês estão tomando água limpa. Porque para nós foi um sofrimento muito grande, até porque nós entramos antes da criação da Constituição de 88. Então até os nossos direitos em determinadas situações foram banidos. A gente não tinha. Nossa, trouxe aí, entrou numa época bem complicada, né? Bastante. Se hoje já existe, né? Ainda existe, né?
existe. Uma certa Barreira. discriminação às barreiras. Nós falamos barreira. Imagina Nem naquela tanto época, preconceito. né? Imagine hoje. Hoje é diferente. Hoje a gente vê que até a profissional, a mulher, né? Ela tem até liberdade para fazer outras atividades, né? A gente vê muitas policiais sendo influenciadoras na rede social, Sim. Fazendo propagandas. Com Então, certeza. como você disse, abriu a barreira, né? Tirou a barreira porque ela não precisa ficar somente ali com a farda, né? Tá certo que ela é uma autoridade, ela representa um estado, mas ela também tem uma vida por detrás dessa farda, né? Na verdade, houve quebras de paradigma, né, com os anos. Então, como eu estava dizendo, eu entrei, voltei, tive esse choque, né? Mas o que acontece? A gente fica com aquele aspecto de durona, de difícil, de relacionamento, porque a gente precisa criar uma capa protetora. E eu criei essa capa para poder se manter ali. Me manter e resistir. E fui crescendo na carreira. E todos os cursos nossos eram feitos com masculino. Então, era aquele pouquinho de feminino que iam para fazer os cursos com o masculino para ir subindo na carreira. E assim, eu cheguei do Paraná como 3º sargento, depois fui promovida a 2º sargento, depois a trajetória continuava, eu saí 1º sargento, aí tive que fazer um curso chamado Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, que é o CAS, aí fui fazer esse curso, retornamos, passa-se o tempo, né? Aí fui promovida a subtenente, na época. Em 2003 eu ainda era subtenente da polícia. E como subtenente eu prestei o concurso para fazer o curso administrativo de oficiais. Porque eu não sou da carreira de oficiais da academia, Sim. que sai aspirante e vai até coronel. Eu vim de praças e fui galgando para chegar ao posto onde eu estou hoje. E nessa época eu fui fazer o curso de oficial, 2º tenente, para sair 2º tenente. Era a única mulher no meio de 30 homens. Sei. E enfrentei uma barreira muito grande. Nessa época não foi fácil, foi em 2004. Mas eu tive bom êxito. Que bom. Formei, saí 2º tenente. Aí logo em seguida eu saí 1º tenente. Aí depois fui para fazer várias missões. Fui comandante de corpo de aluno do Colégio Tiradentes. Comandei a companhia do Palácio do Governo. E fui fazendo vários trabalhos. Trabalhei muito em sessões burocráticas da polícia, diretoria de ensino, várias outras sessões. E depois, quando eu saí capitão, eu já tinha recebido o convite para estar abrindo uma pasta, aonde eu fiquei nessa pasta até o dia que eu resolvi aposentar. Que é o CAS. Que é o CAS, que hoje é CAS, mas começou como um serviço de assistência social. Então conta pra gente um pouquinho aí, porque a gente sabe que esse ano vai completar 16 anos da criação dessa pasta que presta serviços de assistência social, né, de apoio. Conta um pouquinho como que foi que surgiu, como que teve essa ideia de criar essa pasta, que hoje podemos dizer assim que é o seu legado, que você já deixou na polícia. Sim, né? com certeza. Em 2007, o então comandante na época, coronel Campos Filho, com a coronel, uma das primeiras primeira coronel nossa, coronel Lília Vieira de Lima, eles pegaram o comando da polícia, como 01 e 02, e lembraram que a polícia estava precisando dessa assistência no momento. Os policiais estavam muito soltos, principalmente os policiais que estavam tendo problemas seríssimos psíquicos. E aí resolveram me chamar para esse desafio. E eu de imediato topei, porque eu nunca fui de negar nenhum desafio que me oferecem. E aí comecei os trabalhos dentro do Comando Geral da Polícia Militar, e esse trabalho foi crescendo. Me deram apenas uma viatura, um celular e um soldado que era formado em assistência social, para mim começar o trabalho. E eu comecei esse trabalho. Foi um trabalho um tanto difícil,
complicado, porque era eu praticamente sozinha para atender todas as demandas da Polícia Militar do Mato Grosso, tanto no interior como na capital. E foram surgindo vários casos muito complicados, difíceis de se resolver, mas como primeiro-tenente eu já tinha me convertido, já tinha aceitado Jesus como meu grande salvador, eu consegui, com a ajuda dele, ir fazendo os trabalhos crescerem. E fui trabalhando, a equipe foi aumentando, foram vindo pessoas para me ajudar no trabalho, e o trabalho foi crescendo, crescendo. Quando, em 2014, quando eu já estava me preparando para me aposentar, já saí no major, saí major em abril. Eu tinha chance de sair a tenente-coronel, não quis, porque eu estava extremamente já cansada. Já tinha completado 29 anos e 3 meses de caserna. Eu já estava já no meu limite. E eu resolvi aposentar. Teve muita resistência, muitos amigos, né? Na época, coronéis que eram meus amigos, tenente-coronéis, o oficialato em si, muitos que me conheciam. Vilarinho, você não pode ir embora. Você precisa ficar mais um tempo. Você vai sair em 2018, tenente-coronel. Eu falei, não quero. Eu não quero, que eu estou muito cansada. Estou precisando descansar. Ou eu vou embora agora, ou eu saio daqui doente. Eu não quero isso para mim. E assim foi feito. Eu saí major em abril de 2014, quando foi em junho do mesmo ano, eu assinei a minha aposentadoria. E agora? Que trajetória, né? Interessante. A gente, né, conversando sobre a senhora, e eu comentei com a Geise, eu falei, gente, que história, né? Assim, pioneira nisso, e pegou um projeto tão lindo nas mãos, né? E deu continuidade. A gente estava vendo umas matérias, né? Que atendia pessoas, assim, desde de documentação, a psicólogo, a família, assistência à família, né? É um projeto muito lindo, né? E eu queria chegar no ponto da conversão da senhora. Ah, sim. Esse momento de conversão da senhora, em que a senhora acha que ele agregou mais na senhora em relação a esse projeto? Na verdade, eu me converti em 2004. Uhum. Eu estava numa fila do Atacadão no final de ano, em dezembro, comprando com um carrinho cheinho de cerveja, de bebidas alcoólicas, para comemorar o Natal. E como estava muito lotado o Atacadão, tinha um casal que estava na fila conosco, nós começamos a bater papo. E nesse bater de papo, ele me convidou para conhecer uma reunião que ele fazia na casa dele, no Jardim Itália. Mas eu não tinha noção de que se tratava essa reunião. Mas eu aceitei o convite, gostei daquele casal, achei eles extremamente simpáticos, Dorothy e Jarbas, e eu fui. À noite eles voltaram a ligar, assim, no anoitecer, reforçando a reunião. Eu falei, nós vamos sim. Aí me preparei e fui nessa reunião na casa dele, e se tratava de uma célula. E eu comecei a participar. E antes disso, você já tinha experiência? Não. Não, né? Eu era católica apostólica, né? Ah, sim. E assim, não tinha noção do que seria eu evangelizar, do que seria o evangelismo, né? Do que seria ser evangélico. E aí eu comecei a aprender na casa dessa pessoa como que seria me converter. E aí, quando foi um dia, ele foi devagar falando conosco e conseguiu levar a gente para a igreja. E na igreja, a gente já se consolidou, né? E já fiz a entrega, já fui me inteirando como que funcionava, e logo já estava sendo batizada. Porque aí, na época, eu era casada somente na igreja, mas eu não era casada no papel civilmente. Então, falaram que eu tinha que casar no papel para poder batizar. Aí, em 2005, como eu já tinha um tempo já casada com meu marido, e ele também não se opôs, nós preparamos e casamos em 2005 no papel, no cartório. Aí batizamos.
batizamos, e desde essa época para cá, a gente sempre na presença do Senhor, sempre buscando, sempre fazendo aquilo que Deus exige, né? Então, quando eu estava comandando a Companhia do Palácio, na época, eu já era evangélica, já era primeiro tenente. Tanto é que quando eu saí segundo tenente, a minha promoção de segundo tenente foi comemorada com pagode. Olha! Tá? Foi comemorada com pagode. Na minha promoção de primeiro tenente, já comemorei com ação de graça, um culto. Glória a Deus. Então, a mudança foi gritante. Sim. Porque é o antes e o depois. Sim. Eu vivi uma vida totalmente perversa. Uma vida, assim, sofrida. Sem saber que se eu deixasse Jesus entrar na minha vida, que eu teria outro tipo de história contada. Sim. Então, Deus começou a contar minha história a partir daí. Uma nova De história. 2004 para cá, uma nova história. E uma história, assim, de grandes realizações, né? Um casamento mais tranquilo, uma criação de filhos mais tranquila. Hoje eu tenho meus orgulhos, que são meus 2 filhos, né? Que já estão casados, a Elizabeth e Fernanda, o Luiz Fernando. Eles têm as famílias deles e eles estão buscando também fazer como com menos sofrimento a viver o evangelho de forma mais tranquila, já começando a ensinar os filhos, porque eu tenho 3 netos e já estão dentro da igreja aprendendo desde pequenininho o que é servir ao Senhor. Glória a Deus. E nesse processo seu de conversão, qual que foi o momento que você teve assim um encontro com Deus, que você identificou assim a necessidade de romper mesmo em outro patamar na sua vida, né? Porque a gente sabe que antes de conhecer a Jesus, os planos, os objetivos, até a nossa busca é por outras coisas. Normalmente é mais para as realizações pessoais, né? E qual foi esse momento que você falou assim, não, eu preciso evangelizar? Qual foi esse encontro com Jesus que você falou assim, eu preciso ganhar almas? Porque, para quem não sabe, né, a pastora Luzinete já fez lindos trabalhos, né, não só aqui no estado de Mato Grosso, no Rio de Janeiro, já foi para a favela no Rio de Janeiro, ministrar a palavra. Então, a gente vê que em você existe isso como um dom, né, que Deus colocou, um ministério, evangelizar. Então, qual que foi esse encontro com Jesus que você teve, que te levou a ter essa sede por almas, a levar o evangelho para o estado de Mato Grosso, para fora do estado de Mato Grosso? Assim que eu iniciei a busca para conhecer esse Deus que eu não conhecia, que uma coisa é você ouvir falar que Deus existe, outra coisa é você ter intimidade com esse Deus. É você ter a certeza que você vai falar com Ele e Ele vai te ouvir e vai te responder. E eu tive essa certeza quando foi entregue essa pasta do CAIS na minha mão, que era um projeto difícil de ser feito, para colocar em prática. E quando eu recebi esse convite para estar criando essa pasta, eu falei com Deus, eu aceito o desafio, mas eu não posso ir para esse desafio sozinha. Eu preciso ir com o Senhor. E se o Senhor passar à frente, eu quero que o Senhor me leve a falar do amor de Deus aonde eu colocar a planta dos meus pés. Amém. E Ele fez. E na Polícia Militar eu tive a oportunidade de evangelizar o Mato Grosso inteiro. Todos os lugares que eu fui, todo o Vale do Araguaia, até os confins da Vila Rica, todo o Mato Grosso, eu falava do serviço de assistência social, mostrava como que funcionava, mostrava todo o contexto do trabalho que a gente realizava e no final eu falava do amor de Deus e pregava a palavra do Senhor. Então eu consegui fazer esse evangelismo durante os 7 anos que eu fiquei lá dentro. Muitos foram libertos de droga, de álcool. Houve um trabalho muito gratificante dentro dessa área.
E foi só crescendo. E além desse trabalho de evangelismo que eu fiz dentro da Polícia Militar, com Deus à frente de tudo, eu também evangelizei muitos lugares do Brasil. Andei muito. Fiz trabalho evangelístico no Ceará, Fortaleza, interior do Ceará. Fiz trabalho evangelístico na Paraíba. Fui numa cidadezinha chamada Logradouro, aonde de lá nós conseguimos trazer para Cuiabá mais de 25 pessoas que viviam em estado de, assim, uma situação difícil financeira, trabalhavam, ganhavam R$200 por mês. Nossa. Hoje são até empresários aqui em Cuiabá. Que bênção. E então nós conseguimos trazer pessoas desses lugares para estar buscando dias melhores. Conseguimos ir até o Rio de Janeiro, onde nós fizemos um trabalho, eu já polícia. Se descobrisse que eu era polícia, com certeza eu subiria o morro e já tinha sido usada ali no micro-ondas, né? Mas Deus, ele me tornou invisível naquele lugar e nós tivemos na Rocinha, durante 10 dias, evangelizando. Hoje o pastor que esteve conosco lá, na época, em 2008, que eu já estava com a pasta do Serviço Social em mãos, mas aí eu tirei férias e fui evangelizar no Rio de Janeiro. E fui para Rocinha, lá no meio dos traficantes, preguei para eles. Eu tinha até que tomar cuidado com os trejeitos de polícia, né, para que eles não desconfiassem que eu era policial militar. Mas Deus, ele me tornou invisível naquele lugar. Nós conseguimos fazer um trabalho muito lindo ali. Inclusive o pastor que nos acompanhou na época, hoje ele mora na França, em Paris. E fui em vários lugares, mas muitos lugares do Brasil. Brasília, Goiânia, muitos lugares do Brasil. Se eu for falar aqui os lugares que eu já estive no Brasil evangelizando, tomaria muito o tempo, mas foi muitos lugares mesmo que eu fiz o trabalho de evangelismo junto com meu marido. Que maravilha. E a gente vê, né, Sandra, que isso mostra o propósito, que nada é... Você é usada como instrumento para criar uma pasta, para auxiliar pessoas que são profissionais, e Deus, através dessa pasta, te usa para levar a palavra. Tremendo, Sim, né? Verdade. Tudo é questão de um propósito, né? Quando a gente se posiciona e diz sim, eis-me aqui, então... Você foi muito usada. Tem que estar preparada. Tem muito usada. Inclusive, esse trabalho a senhora fez junto com seu esposo, né? O pastor Valdir também. E hoje, o que você pode dizer sobre essa trajetória toda que você passou, da sua transformação? Qual foi assim, o seu maior exemplo que você pode deixar hoje aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente? Ou qual foi o seu maior milagre para você, que você pode contar aqui para a gente? Na verdade, o meu maior milagre mesmo foi a referência hoje com relação à minha família e meus filhos. Amém. Hoje eles têm um olhar diferenciado para mim. Porque se eu continuasse aquela mulher de ontem, sem a história contada por Deus, provavelmente eu não estaria nem casada mais. Eu costumo dizer que se eu não tivesse de 2004 para cá me convertido, eu teria esse tanto de anos separada. Porque o meu comportamento era da mulher ponderada mundana. Um empoderamento mundano. Eu buscava isso. Realizações pessoais, cada vez maior, mas que não me trazia satisfação. Porque quanto mais eu tinha, mais eu queria. Então, provavelmente, eu não estaria hoje no nível que eu estou. Então, o meu maior milagre que eu recebi na minha vida foi a mudança de vida que Deus fez comigo. Hoje eu consigo um relacionamento bom com os meus filhos, um relacionamento maravilhoso com meu marido, com meus irmãos que não tinha, e com as pessoas que hoje são meus irmãos na igreja e que eu me dou muito bem com todos eles. Que hoje é na geração Somos eleita, nós, né? Ministério da geração Ministério eleita. da geração eleita, né? Presente de Deus na minha vida.
Somos Amém. todas uma família, eu, a Sandra, a pastora Luzinete. Queremos, inclusive, até mandar um abraço para todos vocês, que eu sei que vocês são os nossos telespectadores, né? Para todos, sem exceção. Sem exceção, não vamos citar nomes para a gente não correr riscos, né? De esquecer de alguém. Mas realmente é uma família que é um presente para todos nós. Mas assim, nós queremos saber também sobre o seu processo, depois do seu processo de conversão, qual foi o momento assim que você precisou entender que Deus era tudo na sua vida? Qual foi o momento que você falou assim, sem Deus, eu posso perder tudo, mas sem Deus eu não vivo? O marco do início, para entender que sem Deus eu não poderia continuar, foi em 1995, quando eu perdi um irmão que foi vítima de latrocínio. Ele tinha apenas 42 anos e nós vivemos uma infância junto muito intensa. E eu já era uma primeira-tenente e eu senti o chão sair dos meus pés. E naquele momento é que eu descobri que as minhas pegadas não estavam mais na areia, porque eu estava nos braços do Senhor. E a partir desse momento eu consegui entender o que era Deus na minha vida, a transformação que Ele fez na minha vida. E eu, depois de tudo isso, eu consegui me fortalecer com a ajuda de um pastor, que ele não deixou eu me desviar, nem revoltar com este Deus. Ele estava comigo ali, falando do amor de Deus, e marcou a minha vida, porque ele trabalhou muito a minha situação naquele momento, no Salmo 46. E me ajudou muito. E eu fui me fortalecendo dia a dia, tanto que até hoje, quando eu falo, eu me emociono. Já faz muitos anos, mas me emociono porque foi uma perda assim, que me abalou. Me abalou muito. E depois disso, depois da perda dele, ainda tive outras perdas. Deus recolheu o meu irmão mais velho. Depois ele recolheu meu pai, 2011, meu irmão mais velho em 2010, meu pai em 2011, a minha mãe em 2017. E agora, por último, ele recolheu o único irmão que tinha, masculino, vítima de Covid, 2021. Ele recolheu ele. Então, assim, mas essa perda do meu irmão mais velho até a perda desse último agora, recente, eu senti uma diferença porque eu já estava mais forte espiritualmente. Já para mim não gerou um baque tão grande como a perda desse primeiro, porque nós tivemos uma infância junto, então a afinidade nossa era muito grande, muito grande. Então, para mim é esse fato, essa ocorrência aí. Não é um momento fácil, né? Mas a gente vê que realmente que se não é a mão de Deus, a gente não sabe o que fazer num momento como esse, né? Porque por mais que a gente fala para uma pessoa ser forte, por mais que a gente fala para a pessoa, não, levanta, isso vai passar, dor, é algo que cada pessoa tem algo particular de se lidar com essas coisas, nesse momento que é o momento da perda. Né? Cada pessoa, a gente viu aí nesse período de pandemia, que não foi um período fácil. Eu sempre falo que como nós sobrevivemos a um processo de pandemia, nós temos a obrigação de viver decente, né? De uma maneira decente, responsável e mais ainda agradável a Deus, né? Então, realmente, essa história que você conta hoje pra gente nos fortalece. Sim. E quem está acompanhando
que isso te fortaleça também, que se você está passando por algum momento difícil, de perda, se você acha que acabou o mundo para você, pode ter certeza que se Deus for seu chão, você também vai ter, como a pastora Luzinete aqui, a história para contar de que Deus é na sua vida, né? Porque as perdas doem muito. E antes de eu perder esse irmão pro Covid, nós perdemos uma sobrinha que era filha dele, com 36 anos também, de idade, Covid também. Ela tinha comorbidade a diabetes, né? E ela foi uma das primeiras vítimas, ela morreu primeiro em 2020, aí o pai morreu em 2021. Então, assim, o que eu digo hoje, que você precisa ser resiliente. Sim. E essa resiliência, ela precisa vir de Deus. Porque se você não buscar essa resiliência junto a Deus, você não consegue superar. Não dá conta, né? Não dá conta. Você cai. Não é uma teoria Cai. e não é algo que a gente de aprende. dentro. É de dentro. É de dentro, de cada um. E esse fortalecimento eu pude tirar de dentro através da ajuda de Deus. Sem Ele, não podemos ir em canto nenhum, fazer nada. Por mais que a gente acha, né, que dá que conta com pode. nossos dons, talentos, Sim. inteligência. Que né? não são nós. Que Não são nós, são cedidos. E hoje, assim, o que você poderia dizer? Quem é hoje a Luzinete Vilarinho? A Luzinete Vilarinho hoje é outra. Mais madura, mais compreensível, mais magra. Isso é um fator Isso importante, porque, contando um pouquinho dessa situação para vocês... Conta aí, para nós, como foi esse processo. Eu tentei de tudo para emagrecer e não conseguia. Por último, eu tive que tomar essa atitude radical, né? Que eu digo assim, porque realmente é radical a ideia de nós partirmos para uma cirurgia bariátrica. Mas não fui para a cirurgia bariátrica sem antes falar com Deus. Fui pedindo orientação para Ele e eu sempre dizia: Senhor, se for da sua vontade, o Senhor abre essa porta. Se não, o Senhor fecha. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a que Ele fecha, ninguém abre. Então, sempre, quando eu quero alguma coisa, eu sempre coloco diante do Senhor assim: se for da sua vontade, o Senhor abre. E Ele abriu um portão com controle remoto. Oh, e aqui estou. Maravilha. Linda, maravilhosa. Já joguei fora 30 quilos. Estou aqui ainda no processo. Feliz, porque realmente, quando eu olho o antes e o depois, a diferença é gritante. Até para algumas pessoas que não me reconhecem mais. Aí eu falo: eu sou a Luzinete Vilarinho. Não acredito. Sou eu. Então, assim, hoje eu me sinto uma mulher bem melhor. Hoje eu consigo parar, pensar e planejar. Os 3P, né? Eu consigo fazer isso com maior facilidade. Até porque, além do amadurecimento que vem mesmo com a idade, que hoje eu não tenho por que não dizer, eu sou uma mulher de 61 anos, portanto já entrei no grupo da terceira idade. Mas que vive muito bem, né? O que nós temos que fazer é isso, entrar no grupo da terceira idade com qualidade de vida. Isso. E eu consegui fazer isso. E eu quero permanecer com essa qualidade de vida. Então, eu tenho orgulho de dizer que hoje eu estou com 61 anos. Estou muito feliz. Talvez esse seja um momento de maior felicidade como mulher, como realização. Está sendo hoje. Que bênção. Acredito que eu não cheguei no ápice, mas estou a caminho. Fortalecida por dentro. Fortalecida por espiritualmente dentro. Sim. E agora realizada fisicamente. Com certeza. E aproveitando essa deixa da pastora Luzinete, que ela falou uma coisa muito importante, né, Sandra? Sobre a questão da qualidade de vida. A qualidade de vida, ela inclui tudo. A saúde mental, a nossa saúde espiritual e a nossa saúde física, né? E é por isso que a gente tem hoje aqui no nosso programa
o apoio do Centro de Treinamento Iron Fitness, né? Queremos agradecer o apoio desse centro de treinamento, que fica aqui em Cuiabá, são 2 unidades e estão aí trazendo esse apoio aqui, apoiando o nosso programa, porque a gente também conta aqui histórias de superação, de motivação, e quando a pessoa ela tem uma transformação de vida através da atividade física, a gente tem muitos casos, né? Principalmente, se você quer conhecer essas histórias, lá na página da Iron Fitness, é @IronFitnessCTI, você vai ver histórias de pessoas que ganharam resultados e mudanças de vida depois que partiram para a prática da atividade física. Então, se você quer conhecer o trabalho deles, o serviço deles, são 2 unidades que tem aqui em Cuiabá, uma no bairro Jardim Imperial, na Avenida das Palmeiras, e outro anexo ao centro, no Clube Monte Líbano, no bairro Monte Líbano. Então, vai lá na rede social deles, já comenta lá que você ouviu falar deles aqui no nosso podcast e partiu cuidar da qualidade de vida, né, Sandra? Sandra, você tem hábito de fazer atividade física? Eu tenho e não tenho. Assim. Não, hábito existe, ela é militar. Você pode dizer, existe meio hábito? Hábito de não existe semana meio você hábito. tem, semana não. Não, o militar ele nos ensina que tem que ter disciplina, né? É disciplina. Assim, vontade eu tenho muita. Mas um dia eu chego lá. Agora, quem sabe, eu chego lá, né? Então, vai lá na Iron Fitness. Mas é importante, gente, se cuidar, né? É importante, porque nós temos que estar bem com a gente, né? A palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito. Então nós refletimos em tudo, Deus. Verdade. Né? Em Com tudo a certeza. gente reflete a presença do Senhor. A pastora Luzinete, ela também faz parte do grupo de mulheres, que são as mulheres eleitas, lá da geração eleita. E sempre quando a gente tem culto de mulheres, encontro de mulheres, ela está sempre compartilhando coisas boas. Recentemente a gente fez até um encontro na casa dela, né? Que foi Primeiro do ano. o primeiro do ano, foi tremendo. né? Foi tremendo. Então eu queria que você falasse um pouquinho para as mulheres, né? Desse um recado para as mulheres. Hoje você é avó, é pastora, já fez faculdade de gastronomia e agora começou a faculdade de assistência social e voltou agora para a pasta do CAS. É CAS? Né? Voltou para a pasta do CAS. Como que a mulher pode conciliar a vida dela tendo tempo e qualidade, fazendo tudo com qualidade? Porque não é fácil fazer tudo isso. Eu posso assim dizer que a trajetória de vida nossa como mulher, realmente a nossa carga é bem maior. A nossa responsabilidade como mulher é muito grande. Porque hoje eu posso estar compartilhando aqui com vocês que realmente para sermos, eu posso dizer, sou mãe, e olha daquela mãe leoa, cuidadosa, zelosa. Um abraço para os seus filhos. Um abraço para meu Luiz Fernando, para minha Elizabeth Fernanda, que sabe quem que é a mamãe. E sou avó, sou major, aposentada, sou esposa. Um abraço, Valdir. Um abraço, amor, Valdir. Então, assim, a trajetória não é fácil. Mas quando nós usamos o 3P, pare, pense, planeje, dá tudo certo. E quando o que eu tenho para dizer para as mulheres hoje, que elas precisam ser vistas como guerreiras. Nós não podemos desistir. Obstáculo há, dificuldades há, em todos os sentidos, mas não podemos desistir. E o meu último desafio agora é que todos os anos, porque eu criei essa pasta da assistência social na Polícia Militar, todos os anos eles faziam uma festa para comemorar o ano da pasta e eu era homenageada. Acredito que isso vai acontecer até o dia do meu último fôlego de vida nessa terra. Eles vão estar sempre lembrando que foi eu que abri essa pasta, foi eu que coloquei ela para funcionar.
Então, todo ano eu era chamada para ser homenageada nessa pasta. E o último aniversário, que foi de 15 anos da existência dessa pasta, eu fui chamada para ser homenageada e tive a surpresa de ser chamada de volta. Porque hoje nós temos uma lei que nos ampara. Os policiais que estão aposentados, que quiserem voltar como voluntários para prestar o serviço, mas tudo regulamentado por lei, ele volta e continua prestando seus serviços. E o comandante-geral atual, ele fez esse convite. Vilarinho, você precisa voltar, você precisa nos ajudar mais um pouco nessa pasta, você está nova ainda. E eu agradeci pelo nova, né? E aceitei o desafio, mas fui para os pés do Senhor e eu disse para Deus, como sempre faço em todos os projetos que tenho para a minha vida, eu disse para Deus, se for da sua vontade, o Senhor permita que eu volte, se não, o Senhor fecha. Ele me deu um controle remoto com um portão bem grande e eu entrei. Dia 30 de janeiro eu me apresentei já para os trabalhos novamente. Cheguei lá, me senti até privilegiada, né? Porque o comandante que está lá hoje é um tenente-coronel da polícia. Ele é o coordenador geral dessa coordenadoria de assistência social. E eu falei assim, quando eu cheguei e me apresentei a ele, eu disse para ele, estou aqui para te servir, para te ajudar, te auxiliar. Ele falou, não, você está aqui, mas você vai assumir agora a coordenadoria adjunta. Você vai trabalhar junto comigo. Então, eu voltei como a 02 da coordenadoria de assistência social. E eu fiquei muito feliz, porque isso é confiança de um legado que foi deixado. Um trabalho que deu certo, Um trabalho que deu certo. Eu fiquei 8 anos afastada. Então, eu ainda estou me inteirando como que está funcionando o sistema, porque a tecnologia ela evolui muito rápido. Você, às vezes, não consegue nem acompanhar, tem dificuldade de acompanhamento, porque tem que pedir ajuda para os netinhos para ajudar. Então, assim, eu fiquei um pouco assustada a princípio, mas estou conseguindo me inteirar novamente do contexto geral, de como funciona o processo hoje, que nós temos lá vários assistentes sociais, até estagiários conosco, vários psicólogos, estagiários na área da psicologia. Resolvi voltar para a faculdade, estou fazendo faculdade de assistência social e me formei em 2020 em gastronomia. Então, muitas coisas assim, houve de mudanças. E eu voltei, e acredito que esse retorno que Deus permitiu, eu voltei mais forte. E eu creio que Deus tem algo para fazer ainda na minha vida, nesse processo, por uns anos ainda, e quando for embora, acredito que vai completar, vai ter uma concretização do projeto que Deus me deu lá no passado. Eu acredito que Ele deixou eu descansar uns anos, e aí eu voltei para essa concretização. Descansar, sim, entre aspas, né? Entre Porque daí a aspas. senhora foi estudar outras Sim, coisas que estudar pode outras ser, coisas, de repente buscar. pode ser empregado agora, né? Deus tem todo um jeito aí de trabalhar. Até mesmo a questão do estudo da palavra, né? De me inteirar melhor das coisas de Deus, para voltar com mais bagagem, Exatamente, tremendo, né? para fazer algo melhor. Então a Luzinete é uma caixinha de surpresa. Sempre tem algo a se esperar, né? De bom que vai vir da parte dela, né? Bom, eu quero agradecer pela sua participação hoje aqui no nosso programa, né, Sandra? Se quiser perguntar mais alguma coisa para ela, aproveita que é a exclusividade esse programa hoje. Sobre a sua vida ministerial, né? A senhora tem esse chamado de evangelismo, de sair, tem sonhos aí ainda? De missões. De missões? Eu sinto dor no meu coração com a questão da missão, porque eu creio que Deus vai realizar. Assim como fez com Caleb, né?
Ele realizou sonhos de Caleb, ele já estava com 80 anos, mas Deus deu a vitalidade dos 40 para ele. Então, eu creio. Eu passei por uma situação tanto difícil com meu marido em 2015. Ele passou por um processo de depressão e nós tivemos que dar uma parada nos sonhos que a gente tinha com relação ao ministério. Mas tudo é no tempo do Senhor e não nosso. Eu creio que Deus está já ressuscitando essa parte, porque o meu retorno hoje para a Polícia Militar do Mato Grosso, eu vou dar continuidade ao evangelismo em todo o Mato Grosso novamente. E eu vou estar precisando utilizar o meu marido, ele vai estar junto comigo. Então, tudo isso vai chegar um momento que nós vamos estar terminando nas missões. Terminando nas missões, eu creio. Que bênção, que bênção. Então, deixa uma palavra final pra gente, para quem está acompanhou aqui até o final, né? Queremos também já agradecer você que assistiu até agora. Deixa uma mensagem. Hoje, fala para nós uma palavra que define Luzinete Vilarinho. Qual é essa palavra? E deixa uma mensagem também para quem está acompanhando. Na verdade, uma palavra que eu acho que define hoje a minha vida é amor e dedicação. Amém. Porque tudo que eu planejo, que eu faço planejamento para estar colocando em pauta, eu procuro fazer bem feito. Eu não gosto de nada mal feito. Eu gosto sempre de fazer com muito carinho tudo que vou fazer. E eu quero usar essa dedicação e esse amor novamente no meu retorno para a Polícia Militar, para a evangelização dos policiais, para a evangelização também fora do contexto da corporação. Então, a palavra que eu deixo é que tudo que você for fazer hoje na sua vida, planeje. Faça um planejamento, mas dentro da vontade de Deus. Nunca fora desse contexto. Porque se você planejar colocando isso nas mãos do Senhor, as coisas vão fluir de forma tão leve, tão tranquila, que você nem vai perceber, já vai estar ocorrendo. É verdade. Como essa situação de eu estar aqui nesse bate-papo, nunca me imaginei no podcast. E é uma honra para nós receber. E para mim também mais ainda, porque eu não imaginava que um dia eu poderia estar aqui contando a minha história de vida. E hoje você se dá conta que a sua história, ela merece ser contada, né? Sim, eu fico muito lisonjeada com alguém que prestou atenção, né? Com certeza, Deus acendeu uma luzinha aí no coração de vocês para lembrarem que havia uma história atrás dessa mulher. Geralmente a gente conhece uma pessoa, mas não imagina a história que existe, né? Na vida essa dessa história pessoa. Quanto é importante, né? A vida de outros. Quanto pode acender uma luzinha aí na gente também, né? E não só a minha história, como de várias outras que ainda virão aqui, que já vieram, que tem histórias brilhantes que podem ajudar outras mulheres que às vezes estão com dificuldade de romper. Sim. Profissionalmente, como mulher, como mãe, como avó. Então eu digo, não desista nunca. Não olhe a idade como obstáculo. Ao contrário. Busque qualidade de vida. E vá em frente e seja feliz. Amém. É isso aí. Isso aí, né? Então, com essa mensagem, a gente hoje encerra mais um episódio, um podcast. Quero agradecer a Sandra também hoje que está participando aqui conosco. Eu que agradeço. Mais uma vez, né, a pastora Luzinete, por estar contribuindo conosco com essa história. Então, esse é o nosso objetivo. É trazer aqui história que teve uma transformação de vida, deixou um legado, ou que até mesmo vai motivar a sua vida, vai edificar a sua vida, porque nós cremos que tudo tem um propósito,
quando a gente faz para Deus e a gente aceita o chamado de Deus. Então, esse podcast é algo que nasceu no coração de Deus e essa é a nossa missão. Então, nós vamos seguir aqui trazendo muitas histórias que vão edificar a vida de vocês. Então, eu quero pedir para você compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, porque senão você vai perder todas as histórias sensacionais que nós vamos trazer aqui. E quero agradecer também aos nossos apoiadores, né, a Rose Hair Estilos. Para você, quero convidar você agora lá, seguir o Instagram dela, @Rose Hair Estilos. Ela tem um trabalho sensacional, é aqui de Cuiabá, é bairro, ali é Jardim Imperial, né? No bairro Jardim Imperial. Vou deixar aqui o contato dela, que é o 659-9266-2188, 99266-2188, para você agendar um horário. Ela tem um pacote, gente, para fazer trabalho de reconstrução capilar, por 6 sessões e ela está com promoção. Quer saber qual é essa promoção? Você vai ter que se inscrever lá no Instagram dela e entrar em contato para fazer o agendamento, tá bom? E quero agradecer também aos profissionais, aos treinadores do Centro de Treinamento Iron Fitness CTI, o treinador Guto Lemes, que ele está com agenda aberta também para treino específico para atletas de futebol, principalmente para iniciação esportiva. Então, olha lá a rede social da Iron Fitness CTI, comenta lá que você viu aqui o nosso podcast e agende uma aula experimental também pelo telefone 065 99618 9127, 065 99618 6127. Então é isso, meninas. Foi muito bom estar com vocês hoje aqui. Maravilhoso. O prazer foi nosso. Então tá bom. Então eu espero você no próximo episódio. Até mais.